Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é uma sequência, na verdade, do vídeo anterior. Nós estamos aqui ainda na cidade de Kırklareli. Nós estamos, na verdade, na casa dos avós do meu marido. Já é o terceiro ano consecutivo que a gente passa aqui esse feriado. Sim, hoje é feriado nacional. Ontem, dia 19 de março, finalizou o período do Ramadã. E hoje é um feriado muito importante, que é o feriado do Ramadã Bayramı. Inclusive, hoje de manhã, quando nós acordamos, nós passamos por cada um que está aqui, um aperto de mão, um beijo na mão, depende da idade da pessoa, ou seja, se a pessoa for um pouco mais velha do que você, se for mais velha do que você, por respeito, você beija a mão da pessoa e você deseja ir Bayramı, que é tenha um bom Bayramão, um bom feriado. E os mais novos, você apenas dá um aperto de mão, mas é de bom tom que você faça esse cumprimento. É basicamente, eu faço uma associação dessa data como o Natal pra gente, onde você tem aquele espírito de família, sabe? De estar todo mundo junto, de fazer comemorações, de comer bastante, de estar realmente ali entre amigos, principalmente entre família, e desejar o Feliz Natal pra todo mundo, né? Que é uma cultura muito forte nossa. E aqui, essa cultura é nesse feriado. Então, a gente tem como hábito desejar um feliz feriado pra todo mundo. Tem trocas de presentes. Muitas pessoas dão presente, por exemplo, os avós do meu marido. Eles ganharam bastante presentes, porque nós estamos na casa deles, né? Então vieram pra cá muitos, na verdade todos, muitos não, todos os filhos estão aqui, todos os netos, bisnetos. Então as pessoas acabam fazendo essa troca de presentes. Pra quem não viu o vídeo anterior, deixa eu fazer um resumão. Ontem nós saímos de Istambul ainda de madrugada e o nosso plano era chegar aqui ainda bem cedinho, na verdade de madrugada, né? Que era para fazer a primeira refeição do dia, o sahur, junto com os avós do meu marido. Mas nós gastamos mais tempo na estrada do que o previsto, se bem que a gente não pegou trânsito. As vias estavam, assim, bem livres. Mas, enfim, nós saímos mais tarde do que o previsto, acabamos atrasando um pouco. E acontece que essa primeira refeição do dia, o café da manhã, a gente fez no carro mesmo. Sorte que eu fui muito precavida e eu trouxe muita coisa comigo. Eu trouxe café, panqueca, pães, frutas e água. E nós acabamos comendo no carro mesmo. Chegamos aqui, já tinha passado esse horário. Eles já tinham tomado o café da manhã deles. Esse calendário do iftar e do sahur, sahur é a primeira refeição do dia. É como se fosse o café da manhã. E o iftar é o jantar, que é a quebra do jejum. Esse calendário, ele é um calendário móvel. Ele não é fixo. Cada cidade, os horários são diferentes, porque isso é de acordo com o nascer e o pôr do sol. São cálculos lunares que são feitos. Então, em Istambul, o horário que você deve parar de comer, que você deve, de fato, iniciar o jejum, é mais tarde do que aqui. Aqui era um pouquinho... Eu não lembro exatamente o horário, mas eu falei lá no outro vídeo, né? Enfim, nós chegamos aqui atrasados. Chegamos... Ficamos um pouco com os avós, depois fomos descansar um pouco, fomos dormir, porque até então a gente saiu de Istambul muito cedo, né? Não, a gente dormiu, acho que duas horas só, no máximo. E aí, o decorrer do dia foi aqui, foi em família, a gente curtiu, a gente conversou, a gente saiu, a gente se divertiu, ficamos trabalhando também, acho que nós ficamos mais ou menos ontem, umas 3 horas, todas as mulheres, apesar que meu marido também ajudou um pouco, o primo dele também ajudou, no preparo da sarma, que é aquele charutinho de repolho. Gente, que negócio trabalhoso, viu? Eu, particularmente, eu não sou muito fã do charutinho de folha de uva. Porque ele tem uma textura, assim, que meu paladar não agrada muito, sabe? Mas, assim, as pessoas amam esse prato. E é um prato que requer muito tempo, muita dedicação, porque é trabalhoso, né? Você enrolar ali, ó, charutinho por charutinho. No final, deu 3 panelas gigantes, assim, de sarma. O nome é sarma, yaprak e sarmaçã. Yaprak é folha e sarmaçã quer dizer que é enroladinho, é charutinho, né? É recheado, em formato de charuto. Enfim, nós fizemos esse prato, fizemos outras coisas. O avô cozinhou o ganso, que eu não tive coragem de comer, gente. Todo mundo ficou elogiando que estava delicioso, porque foi gasto 4 horas para cozinhar esse ganso. Ele ficou ali, ó, no fogão a lenha, por isso que tem até um ditado, né? Ai, fulano tá cozinhando, fulano tá cozinhando... Como é que fala? Cozinhando o ganso, quer dizer que demora bastante, né? Eu já escutei muito essa expressão, só que eu nunca parei pra pensar que é porque o ganso é um negócio demorado pra cozinhar. Enfim, todo mundo comeu e lambeu os beiços, eu não tive coragem. Não sei. Eu comi pato uma vez, não achei assim também uma das melhores coisas, ainda prefiro o frango. E foi isso, assim, o que eu queria trazer aqui pra vocês de diferente, de curiosidade que acontece.
Ontem foi o último dia do feriado, né? Do feriado não, o último dia do Ramadã. Hoje é um feriado muito importante. Quem pode, quem não trabalha assim em serviços essenciais, está de folga. Então os turcos eles usam esse dia para viajar, para tirar umas férias, porque são férias de 3 dias, mas é férias, né? Porque o feriado oficial mesmo ele tá começando hoje no dia 20, mas ele vai até domingo. Mas tem gente que emenda, por exemplo, meu marido emendou, né? Ele conseguiu pegar um dia a mais. Então, hoje, por ser feriado, então a gente recebe, a gente não, né? As pessoas recebem muita visita de família, de parentes, as crianças ganham doces, né? Esse feriado, além de ser conhecido como Ramadã Bayram, ele é conhecido também como Ramadã Sheker, porque tem essa cultura, tem esse hábito de distribuir doces. Inclusive, no supermercado tem várias prateleiras, assim, dedicadas exclusivamente para a exposição de chocolates, doces, balas, enfim. E aqui, todo mundo que chega vem com uma sacolona, sabe, de doces, de balas, enfim, de chocolates. E a casa da avó tá lotada. Eu refugiei aqui um pouquinho para falar com vocês. Eu vou subir já já para o café da manhã. Eu já fui lá em cima, já ajudei, já preparei a salada, enfim, vocês vão ver, vou tentar gravar. Não vou conseguir mostrar com muito detalhe, porque, de novo, como eu falei no vídeo anterior, tem muita gente e eu não quero ferir a privacidade de ninguém, né? É chato ficar com a câmera ligada. Mas eu vou mostrar, assim, de forma bem básica, o nosso café da manhã. Ontem, eles foram dormir muito, muito tarde, gente. É uma outra característica dos turcos. Quando eles se encontram, assim, quando eles ficam em família, quando eles se reúnem, eles simplesmente esquecem de dormir. Ontem, era 3h15 da manhã, 3h15. Eu estava aqui nessa sala, que é como se fosse o nosso quarto. Eu já falei isso em outro vídeo, né? A gente sempre dorme aqui. Eu estava aqui, era 3h15 da manhã, estava editando o vídeo de número 1, e eles ainda estavam lá em cima, conversando, bebendo chá, comendo. Meu marido desceu para tomar banho, já era quase 3h30 da manhã. E hoje, 6 horas já estavam todo mundo de pé de novo, principalmente os homens, né? As mulheres para começar os preparativos do café e os homens para ir para a mesquita. Então, eles têm esse costume também de acordar muito cedo e fazer a primeira oração do dia. E já já começa a chegar, né? Os vizinhos, os parentes, quem mora aqui mais perto. A casa, como eu falei pra vocês, está lotada. Eu refugiei aqui um pouquinho pra falar com vocês, sem muito ruído externo, sem muito barulho, né? Porque tem muita criança, enfim, tem muita gente conversando. Só acho que a casa é grande e geralmente fica todo mundo reunido lá no andar de cima, que é aquela varandona enorme que eles têm, com as paredes, assim, tudo de vidro. Lá tem um fogão a lenha, que deixa também o ambiente, assim, mais acolhedor, mais aquecido. Aí eu vim aqui só pra bater um papo com vocês. Então vieram pra cá todos os filhos, todos os netos, os agregados, no caso eu. Então a casa está realmente muito, muito cheia. Sorte que aqui é grande, é um prédio, mas eles têm, como se fosse um sobrado, eles têm acesso, ou seja, pertence a eles 2 andares. Então, assim, dá para jogar colchão para tudo quanto é canto da casa. A gente tem o privilégio de ficar com esse cômodo aqui, que nem é pequeno, somente para nós, né? Mas, assim, tem espaço para todo mundo, porque a casa é realmente muito grande. São, acho que 4 quartos e ainda tem 2 salas e o andar lá de cima, né? Que é o maior cômodo onde eles estão agora, que é geralmente o local onde as refeições acontecem. Devido à sua localização de trânsito, Kırklareli, ela sofreu muitas invasões durante o período bizantino e também o período romano. Essa cidade, ela faz divisa com a Bulgária, fica aqui bem pertinho mesmo. Inclusive, eu já mostrei em outro vídeo que de uma outra vez que nós estivemos aqui, a gente foi até a fronteira para tentar entrar na Bulgária, mas não é uma coisa tão simples assim. Kırklareli não é uma cidade muito grande, quando a gente compara com Istambul, é claro. É uma cidade gostosa, é uma cidade moderna. Por ela fazer fronteira com a Bulgária, ela é uma cidade, assim, que, ao meu ver, ela não é tão tradicional. Ela fica mais ou menos 2h30 a 3 horas de distância de Istambul. Claro, depende do local de Istambul que você está falando, né? A gente, por exemplo, normalmente gasta de 3 horas ou até 5, tudo depende do trânsito. Se não tiver trânsito, o negócio flui bem e a gente chega aqui bem rápido. Kırklareli, às vezes dá até um nó na língua para falar o nome dessa cidade. Tem vezes que sai assim, flui naturalmente, mas às vezes eu engasgo e realmente eu não consigo soletrar. Essa cidade, ela fica bem pertinho também da cidade de Edirne, que é um outro local que carrega muita história em seu DNA, principalmente história do período otomano. Nós passamos um final de semana lá e foi assim, ó, uma experiência maravilhosa. Naquela época eu ainda não estava gravando vídeos para cá, para esse canal, então tudo que eu consegui trazer de conteúdo foi publicado na rede vizinha. Por conta da localização geográfica que ela se encontra, Kırklareli tem muitos assentamentos antigos.
E essa cidade, ela passou por um momento assim muito complicado durante as guerras balcânicas. E durante o período da Primeira Guerra Mundial, essa cidade ela foi ocupada pelos gregos e também pelos búlgaros. Mas em novembro de 1922, finalmente Kırklareli conseguiu de volta a sua independência. Eu vou tentar falar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque, quer dizer, falar eu vou, né? Eu não sei se vocês vão conseguir me escutar. Vocês estão vendo aquela casinha amarela? A ideia era manter o vídeo original, a minha narração original, mas ficou impossível, então eu estou narrando novamente. O vento estava tão forte que deu muita microfonia, muita interferência e ficou impossível vocês escutarem o que eu estava tentando dizer. Que, na verdade, a minha tentativa de explicação era a seguinte: eu estava mostrando que essa casa amarela que vocês estão vendo, hoje ela é uma associação dos Balcãs, mas lá no passado, essa era uma residência normal, que era habitada por alguma família dos Balcãs, que foi cedida a esse povo diante de algum acordo político aí que houve entre os países. Essa casa, assim como outras casas do bairro, elas foram habitadas pelos povos Balcãs. Antes de subir para o café, eu lembrei de fazer um comentário que eu tinha esquecido. Em relação em como os turcos eles fazem questão de estar em família, como eles gostam desse momento. Ontem, por exemplo, como eu disse para vocês, eles foram dormir, já se passava das 3 da manhã. Então, eles ficaram todo mundo reunido ao entorno do fogão, porque tá muito frio aqui, né? Então lá em cima tem o fogão a lenha. Então sentou todo mundo ao entorno do fogão e ficaram lá. A gente jantou ontem, acho que era 7h30 da noite. E do jantar até 3 horas da manhã, ficaram todo mundo lá conversando. E assim, é todo mundo mesmo, ninguém arreda o pé. E uma coisa muito bonita que eu acho, principalmente, quer dizer, principalmente não, né? Especialmente falando aqui da família do meu marido, porque eu não conheço o outro, então eu não consigo falar em como é o comportamento dos demais. É que assim, eles realmente se entregam para aquele momento. Pouquíssimas pessoas ficam mexendo no telefone. Só quando realmente tem uma necessidade, né? Mas eles se entregam realmente para aquele momento em família, sabe? Café da manhã em modo ativado. Kim yaptım? Güneş sen? Nermin, Kemal, Bugün. Yok. O sana Daha değil, önce. sana değil bacısını acıyor. Sen hasta olursan bacı bakacak. Before Peynir. var. No, pırasa. Adam daha ne yapsın ya? Ağzıyla kuş. É de alho poró esse börek. Ben öyle bardaktan E a değil, mesa ben do öyle café da manhã. bardaktan. Bardak mı var? Ha. Kıyma, patates. Ah, esse aqui é de batata, esse é de carne moída, salada de grão, salada de İrem bir çay kaşığı verir misin? tomate, pepino e queijo e azeitona, Aç içine bak. pasta de tomate. Ben buraya geçiyorum. Öktür. Çay. Oraya simit yiyeceğim. Ben buraya oturamıyorum. Ben orada oturacağım şimdi. Tamam mı? Anne. Hoje é aniversário da tia e nós estamos na missão de achar uma confeitaria aberta para comprar um bolo de aniversário para ela. Como é feriado nacional, tem pouquíssimas coisas abertas, né? Só serviços essenciais mesmo. Estamos caminhando aqui nessa friaca medonha, procurando uma padaria, uma confeitaria, qualquer coisa que seja. Achamos um lugar aberto. Menos mal. Que bom, que bom, que bom. 3 tane, 4 tane emüğü var. Sade çikolatalı, meyveli, Eita, böğürtlenli, tentação. Sizce? Bence çoğunluk. Sen daha iyi bilirsin. Yok sadece annem için değil yani genel olarak. Tercih ederler herhalde. Muz çikolata olur bence. Hem çikolata hem meyve. Hangisi hitap eder?
2 numara. Ne yazıyor? O zaman şeyle yazıyor. Aquele ali é muito gostoso, de framboesa. Tem pouco tempo que eu passei por aqui e metade desses prédios não existiam. A construção civil aqui também anda na velocidade da luz. Esses terrenos vazios, já vão estar todos ocupados. Por enquanto existem árvores frutíferas neles. Gente, isso aqui no verão é a coisa mais linda da vida, porque essas árvores estão repletas de frutos. É lindo demais de se ver. Esses campos aqui, geralmente eles plantam também bastante girassóis. E fica lindo, né? Quando tá florido. Eu acho muito bonito também esses prédios mais novos. Deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem melhor. Opa, desfocou, tá bom, focou de volta. O vidro tá bem sujo e também está respingando assim, uma leve garota. Não dá pra ver assim com muito detalhe. A tia falou que o nosso próximo encontro vai ser aqui, ó. Que aqui é um bar que tem uma pizza e um vinho muito bom. Ela falou que a gente vai fazer a Noite das Garotas. Por isso que eu gosto dessa tia, cara. Vamos fazer a Noite das Garotas e depois a gente vai dormir na casa dela. Ela é a tia moderna da família. Adoro. Esse terreno aqui é de plantar girassol. Eles já estão preparando, já estão arando para receber as sementes. E fica a coisa mais linda do mundo. É um terreno plano, então andando aqui, ó, nesse calçadão, na época da floração, gente, é lindo. Eu tive essa experiência há 2 anos já e é maravilhoso. E ali é um cemitério, ó. Ai, o vidro não tá ajudando muito. Pior que eu não consigo abrir o vidro porque tá muito frio. Mas é uma época também muito propícia para visitar, né, quem já faleceu, esse feriado de hoje. Eu acho lindo os cemitérios daqui porque eles se assemelham com um parque e tem muita árvore de grande porte. É uma área muito verde, muito florida. Já visitei vários. É um gosto estranho, peculiar, mas eu gosto. Isso aqui é tudo árvore frutífera, ó, tá tudo florando. Maçã, pera, ameixa, figo. Ó, isso aqui ainda é parte do cemitério. Essas árvores aqui, ó, tudo do cemitério. Na entrada do cemitério ficam umas pessoas vendendo flores, ó. Diferente de Istambul, que é a cidade das colinas, das montanhas, das ruas íngremes, aqui já é mais plano. Aqui é uma delícia para andar de bicicleta, para fazer um Cooperzinho de manhã. No verão, né? No verão, quando eu venho pra cá,
Aí eu corro isso aqui tudo, que aqui fica perto da casa da avó. Mas agora nesse período de inverno, Deus que me defenda. É muito vento, é muito frio. Cantaram parabéns, agora é hora da foto da família. Família reunida. Parte dela, né? É difícil reunir todo mundo. Uns estão na rua, outros estão lá embaixo dormindo. Os ânimos aqui estão bem animados. Todo mundo ansioso para comer uma fatia do bolo. Vou descer um pouquinho para mostrar para vocês como é que tá o jardim lá embaixo. Não tá muito legal, não tá muito bonito agora, tá seco. E sem contar o frio medonho que tá fazendo, né? Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês, se o vento permitir que eu faça a narração. Nem consegui concluir a minha fala, porque o elevador chegou no destino. Eu tava dizendo assim, que eu vou tentar narrar, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque tá ventando muito. E aí o vento dá interferência no vídeo, né? Eu já mostrei pra vocês em outros carnavais esse jardim aqui da avó. Hoje ele não tá bonito, nós estamos no inverno, então não tem folha. Então ele fica assim, né, meio sem vida. Mas eu vou mostrar de qualquer forma para vocês entenderem como são as estações, né? Cada estação com a sua particularidade. Eu desci bem na hora do exame, dá para escutar, né? Ó, aqui tem cebola que a avó plantou. Isso aqui é um pé de uva que dá muita uva no verão, muita mesmo. Agora dá a impressão que tá seco, né? Mas não tá. Já já ele começa a brotar. Isso aqui é ameixa. Ameixa ou pera? Nossa, agora deu um branco, gente. Deu um branco. Isso aqui é ameixa ou é pera? Aquele ali eu tenho certeza absoluta que é cereja, porque eu arranquei cereja dele, já comi. Já até mostrei no vídeo aqui pra vocês. Mais uma hortinha de cebola. Aqui geralmente tem bastante hortelã. Eu não tô vendo. Ah, tem. Ali é hortelã. Olha, os brotinhos querendo aparecer. O que eu acho legal daqui, isso várias vezes, né? É a questão da segurança. Olha pra vocês verem a altura do muro. Baixinho. Olha só, baixinho, baixinho do chão. E ninguém entra, é muito tranquilo. Ah, olha só. Plantaram azeitonas aqui, oliveiras, eu não tinha visto. Ali é um pé de alecrim, 2 pés de azeitonas. Aqui, a avó... Ah, tem outro lá na frente, ó. Aqui, o vô e a avó, eles plantam muita abóbora. Tem muita abóbora aqui. Melancia também. Só que o mais forte mesmo é a abóbora. Ó, a cebola como tá bonita. E parece que é da roxa, né? É da roxa. Eu acho aquele jardim ali do vizinho a coisa mais linda dessa vida. Quando tá tudo enfolhado e cheio de flores, eles são muito caprichosos. Parece até um desenho, nem parece ser real. Tão lindo que é. Ai, gente, que friaca, meu Deus. Tá garoando assim, bem fininho. Ai, tá difícil ficar aqui fora, hein? Vou mostrar uma coisa pra vocês. Essa planta aqui, ó, é um pé de ameixa. Aquela ameixa roxa grandona. Tá repleta de flores. Não sei se dá pra ver, ó, mas tem muita flor. Ontem eu vi uma mulher ali, naquele parquinho, e eu achei que fosse um cachorro que tivesse com ela. Até falei com meu marido, falei, nossa, que cachorro bonito. Que tava acompanhando ela, seguindo, aí entrou pra aquela casa ali. Depois que meu marido falou, não é cachorro não, uma ovelha de estimação. Eu nunca vi uma cidade ter tanta estátua como essa. Todo lugar que você vai tem uma estátua. E aqui tem uma. Esse cara é búlgaro. Bulgaristan em Kartlareli. Não vou conseguir ler tudo. Brasília? Que? Nossa, gente, eu nunca li isso aqui. Agora que eu tô vendo ali uma palavra Brasília. Olha. Ah, eu preciso entender o que é que tá escrito aqui. Meu Deus, como pode? Eu já vim nessa estátua várias vezes, já tirei foto e nunca li o conteúdo que tá escrito ali.
charmosinho o bairro, né? Bom, desci aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Mas, de novo, não sei se vocês vão conseguir me escutar, porque tá ventando bastante. E pensa no frio, gente. Olha a cor da minha mão. Frio, frio, frio. Esse é o Atatürk. Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışımı Derneği Başkanlığı. O que significa? Não faço a menor ideia. Ai, gente. Aqui tem mais casas do que em Istambul. Istambul geralmente você não vê casa, né? Mas é prédio. Aqui tem bastante casa. Ali tem uma mesquita bem pequenininha. Essa aqui é uma árvore frutífera, ó. Tá bem repleta de flores. Ali na frente, ai, deixa eu ver se eu consigo me aproximar. Não quero invadir, né? Vai que os donos não gostam. Mas aqui, ó, é um pé de figo. E ainda tem bastante figo. Eu não tenho nenhuma folha, mas tem muito figo. Não sei se dá pra captar. Ó. Conseguem ver? E são figos daquele roxo delicioso. Ali tem uma outra árvore também repleta de flores. As pessoas plantam as hortaliças assim, ó, do lado de fora, né? Você pula alecrim, alho, ração de alecrim, beleza? E ninguém tira, ninguém mexe. Muito interessante, né? Como diz os turcos, interessante. Essas plantas aqui, ó, na época da primavera, já começa. Ela fica a coisa mais linda dessa vida, repleta de flores. De volta. Não deu pra ficar muito lá, não. Frio demais lá fora. Gente do céu. E olha o cabelo como é que fica. Por causa do vento. Nossa senhora, olha a cor da mão. Congelando, congelando, congelando. Nós estamos de volta para casa, paramos aqui para abastecer e uma particularidade dos postos de combustíveis aqui é que o frentista, ele não recebe o dinheiro. Você tem que sair do carro e você tem que se dirigir até lá dentro, ou na lojinha de conveniência, meu marido tá lá agora, para você pagar. Independente se você vai pagar no dinheiro ou se vai pagar no cartão, você precisa se deslocar, você precisa sair do carro, não tem essa não. Não tem nenhuma comodidade deles virem até seu carro para cobrar. Pode ser que em algum lugar tenha, mas assim, até hoje, nesse tempo que eu moro aqui, eu nunca vi, ó. Ele tá saindo dali de dentro da lojinha de conveniência, porque ele foi pagar. E só com o recibo que ele vai entregar agora, ó, pro frentista, tá vendo? É que ele é liberado pra sair. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o preço da gasolina. Preço do combustível. Olha só. Vou deixar os valores aqui convertidos para vocês entenderem melhor. Mas gasolina aqui tá muito, muito, muito caro. Na verdade, sempre foi caro, né? E agora mais do que nunca. Com essa guerra aí, né? O preço do petróleo, o barril do petróleo tá lá nas alturas.
Acabou o que era doce, fim do feriado. Já estamos de volta na estrada, indo para casa. A sogra não veio, ficou lá, ela vai voltar depois. Estamos só nós dois indo embora. Estamos tomando um cafezinho quente, trazido de casa, preparado lá na casa da avó, pra gente se manter acordado, né? É necessário muita atenção, em qualquer momento, mas nessa época do ano, mais do que nunca. Tem muita gente na estrada, então você tem que ter cuidado e atenção redobrada. E uma coisa que a gente estava observando aqui agora, olhando os cupons fiscais das gasolinas, de todos os abastecimentos que nós fizemos nesses dias, uma coisa assim que chamou nossa atenção é a diferença de preço de ontem para cá. Já subiu 5 liras no litro. Aí você deve pensar assim, mas não é nada 5 liras. Se você olhar para 1 litro, né? Mas quando você olha para o montante, para o total, faz uma baita diferença. Porque nós estamos falando de uma viagem longa, né? Por exemplo, se a gente pegar trânsito, pode ser que a gente demore até 5 horas. Então você imagina a quantidade de combustível que vai ser consumido. Então, pesa, entendeu? Pesa assim no orçamento. E agora que eu tô vendo aqui como é que eu tô descabelada. É porque eu desci ali agora do carro pra passar no mercado e comprar uns petiscozinhos pra gente ir comendo no caminho. E tá uma ventania e tá garoando também. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês de como que tá o clima. Agradabilíssimo. Só que não. Então é isso, gente. Vou mostrar um pouquinho da estrada pra vocês. Que Deus nos acompanhe, que a gente chegue lá são e salvo. Essa chuvinha, ela tá assim desde ontem. Ela vai e volta, vai e volta. Diferente do frio, né? Que o frio não vai não. Cada dia mais intenso. Istambul tá frio, mas aqui tá superando. Gelado. Eles até sugeriram da gente ficar mais dias. Ou eu ficar, eu ir embora, eu ficar, pra aproveitar mais. Mas assim, eu não tô preparada pra isso. Eu não vim com esse monte de roupa pra ficar mais dias não, tá muito frio. Falei com a tia, aquela que apareceu aí em um dos vídeos, que é a tia dele favorita, que as outras não escutem isso, que eu volto no verão. No verão passado ela me convidou pra ir pra uma colônia de férias com ela, que ela tem uma casa numa outra cidade, uma cidade praiana, e ela me convidou pra ir com ela. E eu fiquei com dó dele ficar em casa sozinho, acabei não vindo. Eu falei pra ela que esse ano eu venho, se o convite ainda estiver de pé, que eu venho. Mas no verão, né, que aqui é mais agradável. Nesse frio todo é desanimador. Não dá pra você fazer quase nada. Que eu gosto mais das atividades ao ar livre. Na chuva não rola, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar pra vocês é que Kırklareli fica também do lado europeu, assim como Edirne. Essas duas cidades aí, elas ficam do lado europeu da Turquia. Nós já saímos de Kırklareli, agora nós já estamos numa outra cidade. How is called this here? Tekirdağ. Tekirdağ é o nome dessa. Tekirdağ. É uma cidade que fica between Edirne e Kırklareli, right? Kırklareli and Istambul. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne. Ok, tive que interromper aqui a explicação porque eu recebi uma ligação de alguém da família dele, que ele nem sabe ao certo quem que é, só para desejar um feliz feriado, um feliz Ramadã Bayramı. Lembra que eu falei para vocês que as pessoas ligam umas para as outras, visitam a família, os parentes nessa época do ano? Quem não pode visitar faz ligações, né, para desejar um bom feriado. Pois bem, essa cidade aí, ela fica entre Istambul e Kırklareli. Não é entre Kırklareli e Edirne, conforme eu disse, não. Eu mostrei para vocês, lá ainda em Kırklareli, uma estátua, né, que me chamou a atenção porque eu vi o nome lá do Brasil. E até então eu nunca tinha observado, perguntei pro meu marido, ele falou também não sei. E aí eu fui pesquisar sobre quem que é aquele cara. O rapaz, ele sabia quem que era, mas ele não sabia que ele tinha ganhado a primeira medalha de ouro dele no Brasil. E foi com a minha pesquisa aqui que a gente acabou descobrindo. Esse rapaz, ele foi, na verdade, porque ele morreu com 50 anos de idade. Ele nasceu na Bulgária, mas ele
Mais tarde ele se mudou aqui para a Turquia, então ele passou a ter nacionalidade turca. E ele foi um atleta muito, muito importante para o mundo. Foi um dos maiores atletas do mundo na categoria dele de levantamento de peso. E ele foi campeão mundial por 7 vezes. E ele colecionou assim muitas e muitas medalhas em vários países que ele participou de competição. Eu até deixei anotado aqui algumas observações sobre ele, que até então a gente não sabia, né? Quer dizer, eu não sabia de jeito nenhum, nem sabia da existência desse rapaz. E tem até filme, a gente viu aqui que tem até filme sobre a vida dele, sobre a história dele. Deixa eu olhar aqui algumas anotações que eu fiz. Só repetindo aqui o que eu já falei, ó, ele foi campeão mundial de levantamento de peso durante 7 vezes. Ganhou várias medalhas de ouro, medalhas olímpicas, considerado um dos maiores atletas da história. Ele quebrou um total de 46 recordes mundiais. O nome dele é Naim Suleiman. Naim Suleimanoglu, na verdade, que é filho de Suleiman. O pai dele se chamava Suleiman também. Outra informação aqui importante sobre Naim: ele fez história como o único atleta a levantar mais de 3 vezes o seu próprio peso. Ele foi escolhido como o maior levantador de peso de todos os tempos pelas autoridades esportivas. Em 1992, ele foi nomeado o melhor atleta do mundo pela Comissão Internacional de Levantamento de Peso. E por que nessa estátua, já que ele ganhou tantas medalhas importantes, né, em vários países, por que nessa estátua que tem lá na cidade de Kırklareli, por que foi mencionado justamente o Brasil? Porque o Brasil foi o país onde ele ganhou a primeira medalha de ouro. Então foi um marco na vida dele, né? Por isso que está mencionado lá o nome do nosso país. Ele era conhecido, achei interessante isso, como Hércules de bolso, porque ele era muito pequenininho, ele era muito baixinho. Vou mostrar uma coisinha aqui pra vocês que tá sendo um aliado aqui na viagem pra gente não ficar com muito sono. Esse salgadinho, que eu adoro, ele é de amendoim, é um dos meus favoritos. Não me orgulho de falar que eu gosto de salgadinho, porque eu sei que não tem nada saudável isso aqui. Mas ninguém é perfeito, não é mesmo? Olha como é que ele é. Entupido de conservantes, de sódio, todos os venenos possíveis. Mas é muito bom. Um outro aliado: chocolate de pistache. E eu colocando a câmera na frente do retrovisor, atrapalhando aqui o motorista. Café, água e mais umas coisinhas que estão ali atrás. Vocês também, quando viajam, é assim? Carrega a muamba com vocês?
A gente achou que em Kırklareli estivesse feio, mas chegando em Istambul, olha só, gente, aqui tá bem pior. Olha essa situação, a chuva não dá trégua, chuva forte, e olha como tá tudo escuro lá fora. É um perigo, né, viajar assim. Nossa senhora, eu fico com o coração na mão. Ainda bem que não tem tanto trânsito, não tem tanta movimentação de carro, que é um perigo danado. Olha que clima mais feio que tá fazendo aqui em Istambul. Kırklareli tá chovendo, mas é só uma garoa e frio. Agora aqui é chuva grossa. Chegando aqui em Istambul, eu fiquei pensando em como é diferente o comportamento de uma cidade grande com cidade menor, cidade do interior. Lá em Kırklareli, dificilmente a gente acha alguma coisa aberta nessa época assim de feriado. Quase tudo fechado. De manhã nós rodamos praticamente a cidade toda para achar um bolo de aniversário, que a tia estava comemorando aniversário. Nós procuramos um açougue aberto para comprar carne ou frango para fazer um churrasco, também não achamos. Supermercado, praticamente nenhum aberto. Agora você chega aqui em Istambul, meu amigo, as coisas mudam completamente de figura. Tudo aberto, tudo funcionando normalmente. Todos os supermercados de todas as bandeiras que nós passamos em frente agora estão abertos, estão em funcionamento, tipo, normal, entendeu? Comportamento de cidade grande, né? Nós estamos indo agora no cemitério, nós não conseguimos ir antes da viagem, antes de viajar. E meu marido tem sempre esse hábito, né, de dar uma passadinha quando ele viaja. E como eu falei pra vocês, mas no comecinho do vídeo, essa é uma época assim que as pessoas visitam bastante os túmulos, os entes queridos. E já tem um monte de gente aqui, embora esteja chovendo, ó,
mas tem uma galera ali. O cemitério tá bem florido. Olha só. Essas florzinhas rosa em todo lugar. Só não sei que flor é essa. Rosa e branca, na verdade. O vídeo tá embaçado por conta da chuva, não dá pra mostrar direito. Tudo florido, olha. As flores rosa. Que bonitinho. O cemitério todo tá assim. Não tem folha, mas tá cheio de flores. E a chuva não dá trégua. Chegamos em casa, graças a Deus, estamos no nosso bairro. Foi o caminho inteiro de muita chuva, a chuva não deu trégua, hora nenhuma. Foi uma viagem de um pouco mais de 3 horas, mas foi tudo bem, graças a Deus. Embora tenha chovido o caminho inteiro, mas chegamos bem, chegamos em paz, chegamos vivos, chegamos com saúde, em nome do Senhor Jesus, amém. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado do passeio e até o próximo.